E quando saiu, eles encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgotá, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Vocês ignoram, no fundo, o palavrão, né? Que eu tô gravando de manhã. De manhã não é o horário que eu costumo gravar, né? Mas enfim. Ele, provando, não quis beber, e havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados guardavam ali. Essa referência do profeta se encontra no livro de Salmos 22, no versículo 18. Vocês quiserem dar uma conferida, que eu acho importante, vocês confiram, porque é importante sim saber onde está as referências. Que a gente não pode pegar o negócio sem procurar. Tem sim. Muitos dizem que não tem, mas tem sim. Está no Salmo 22, 18. Vai dizer: e havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ou seja, eles repartiram entre si as minhas vestes. Sobre a minha túnica eles fizeram um sorteio para ver de quem seria. Os soldados, no caso, né? Assentados, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram a escritura da sua acusação: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, lhe dizendo: tu que destruis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Aqui ele está dizendo que alguns que passavam ali começaram a vê-lo crucificado e blasfemavam contra ele, dizendo: tu que edificas, que destróis o templo em 3 dias e depois edifica, salva-te a ti mesmo da cruz, desça da cruz. Eles estavam falando para ele: Deus, seja o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também o príncipe dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam: salvando os outros, e a si mesmo não pode salvar, se é o rei dos judeus, se é o rei de Israel, desça agora da cruz para que cremos nele. Olha o que eles estão falando. O príncipe dos sacerdotes, os escribas, os anciãos e os fariseus estão falando contra ele. Ele salvou os outros, mas a si mesmo ele não pode salvar. Se ele é o rei de Israel, desça agora da cruz para que nós venhamos a crer nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Olha o que eles estão dizendo. Ele confiou em Deus, se o ama agora, que livre-o, porque ele disse: sou filho de Deus. Eles estavam blasfemando contra ele na crucificação. O mesmo lançaram também em rosto os salteadores com ele, e estavam crucificados. Desde a hora 6 houve treva sobre toda a terra, até a hora 9. E eles, aqui, né, mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam sendo crucificados. E desde a hora 6 houve treva sobre toda a terra, até a hora 9. Da hora 6 até a hora 9 houve treva sobre a face da terra. Da hora 6 até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus clamando: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que desamparaste? Ele já estava sentindo todas as aflições da humanidade. Ele estava
sentindo todas as nossas aflições sobre ele. Ele já estava sentindo uma ausência de Deus. Eu posso dizer que nem que ele estava provando o que é a ausência de Deus, porque a ausência de Deus é um inferno. Ele já estava sentindo isso. Olha quão terrível isso é. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sentindo uma ausência de Deus, mesmo que isso fosse necessário ele passar. A ausência de Deus, para quem não sabe, é um inferno. Ele experimentou um pouco. Ele sentiu o que é isso, o que é a ausência de Deus. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-se em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, alto a baixo, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras. A terra tremeu e fenderam-se as pedras. E o santuário do templo, o véu do templo, se rasgou de cima para baixo. O véu do santuário lá do templo, o véu se rasgou de cima para baixo. E a terra tremeu e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muito do corpo dos santos que dormiam foram ressuscitados. E o sepulcro se abriu, e o corpo dos santos que ali dormiam nos sepulcros foram ressuscitados. Olha o primeiro milagre. O sepulcro se abre e o corpo dos santos que ali repousavam, que ali dormiam, que ali repousavam, ressuscitaram. Presumo eu, com corpos de luz. Porque eles não ficaram, se não me engano, eles não ficaram na terra. Eles ressuscitaram com um corpo glorificado. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Muitos pasmavam com o que viram, porque eles não estavam acreditando no que aconteceu. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O centurião, vendo o que aconteceu, centuriões que guardavam Jesus, né? Vendo as coisas que aconteceram depois da morte dele, eles não tiveram outra opção a não ser falar: este verdadeiramente era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Mas eles estão falando era porque eles não tinham conhecimento que ele ia ressuscitar, tá? E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vou estar entrando também vou avançar mais um pouquinho. Vamos falar da sepultura de Jesus, amém? E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Aqui, né, José de Arimateia foi ter com Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu que o corpo de Jesus fosse entregue e envolveu num fino e limpo lençol, e pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha,
e rondando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se, estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. E depois do dia da preparação, os fariseus e os escribas se reuniram na casa de Pilatos, dizendo-lhe: Senhor, lembra-nos do que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. Vendo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Que eles tiveram uma grande preocupação para que eles conseguissem impedir que os seguidores de Jesus roubassem o corpo e anunciassem que ele ressuscitou. Mas olha como é que eles são falhos, olha como é que o que está na cabeça deles não é de Deus. Eles tiveram um trabalho todo para fazer isso, achando que isso ia impedir a ressurreição de acontecer. Eles crucificaram o mestre e ainda assim foram até lá encher o saco de Pilatos, para Pilatos autorizar eles a guardarem o sepulcro até o 3º dia, e assim foi concedido. E de fato, eles colocaram um selo lá na pedra, coisa e tal, uma pedra muito grande guardando o sepulcro, que muitos não iam conseguir remover aquela pedra, e provavelmente aquele que tentasse fazer isso, porque a pedra, no caso, tinha um selo, né, de Roma, aquilo ali ia resultar em crucificação para quem retirasse aquela pedra. Mas mesmo assim, isso não impediu a ressurreição. Cada um de nós devemos celebrar a Sexta-feira Santa, lembrando do Senhor, guardando a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Vamos nos lembrar do sacrifício que ele fez por cada um de nós, de como ele padeceu diante de Pilatos. Foi diante de Pilatos, Pilatos autorizou a crucificação dele. Pilatos ainda disse: lava minhas mãos do sangue deste justo. Até Pilatos reconheceu que ele era justo, mas os escribas e fariseus não, porque os escribas e fariseus estavam trabalhando não para Deus, mas para aquilo que eles não conheciam. Achando que estavam cultuando a Deus, eles estavam a serviço de Satanás, da potestade do ar. É o que eles estavam servindo sem saber. E a Escritura, a palavra de Deus, se cumpriu diante de cada um deles. Guarda a palavra no teu coração, que o Senhor esteja contigo. Se você tem uma Sexta-feira Santa abençoada, guarda a palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.